Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23 a 28. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós iremos orar mais uma vez, suplicando a bênção do Senhor e a iluminação do seu Espírito sobre o entendimento desta palavra. Senhor, diante da tua palavra lida, suplicamos que o teu Espírito nos dê iluminação para a compreensão dela, para proveito nosso, para a honra do teu santo nome e para a edificação do teu povo. Que tu tenhas misericórdia de nós e que o teu santo evangelho seja proclamado mais uma vez com fidelidade. O teu nome venha a ser proclamado e honrado no nosso meio e nós, de fato, sejamos alimentados por tua palavra. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Conforme, irmãos, nós temos observado, o apóstolo Paulo tem reconhecido e elogiado a igreja dos Tessalonicenses em razão de sua firmeza na fé, mesmo que em meio às perseguições sofridas da parte dos judeus e até mesmo dos seus patrícios, a ponto de serem identificados como amados e eleitos de Deus. Apesar de novos convertidos, conforme nós temos aprendido, a fé operante, o amor abnegado e a perseverante esperança em nosso Senhor Jesus Cristo eram evidências de que o que havia ocorrido entre os tessalonicenses era o efeito sobrenatural da operação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. E isso de tal forma que eles vieram a se tornar modelo para as demais igrejas da Macedônia e da Acaia. Ainda que houvesse um amadurecimento precoce por parte dos tessalonicenses, isso não significava que eles deveriam se dar por satisfeitos. Em diversas ocasiões, o apóstolo Paulo os exorta a andarem por modo digno, como podemos observar na exposição do capítulo 2, versículo 12, quando é dito: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Também não era sem razão que o apóstolo Paulo tanto desejava vê-los pessoalmente, juntamente com Silas e Timóteo. Certamente havia muitas coisas a serem corrigidas, não somente questões de ordem doutrinária, como também a ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor, e questões práticas, como a conduta moral. Isso fica claro quando Paulo, juntamente com seus companheiros, expressam em oração e com o máximo empenho o desejo de vê-los pessoalmente, a fim de reparar as deficiências daqueles irmãos, conforme vimos no capítulo 3, versículo de número 10, quando ele diz: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Portanto, apesar dos elogios que o apóstolo Paulo faz àquela igreja, não significava com isto que eles deveriam se acomodar
eles deveriam crescer em santidade, deveriam crescer no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a vida cristã não fica estagnada a partir do momento no qual nós somos transformados por Deus, nós somos convertidos por Deus. Esse caminho é um caminho traçado pelo Senhor para que cresçamos, para que venhamos a nos santificar a cada dia. Portanto, a vida cristã é uma vida dinâmica. E é isto que temos aprendido aqui na carta aos Tessalonicenses. Nos versos finais do capítulo 3, verso 12 e 13, nós ouvimos do apóstolo Paulo o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Observe a exortação do apóstolo Paulo para que aqueles irmãos, tão elogiados pelo apóstolo, pudessem confirmar o coração em santidade, para o encontro com o Senhor e com os seus santos, ou seja, com aqueles que já estão na presença do Senhor. Todos aqueles que já se encontram na presença do Senhor, nós os encontraremos com o Senhor. Mas observe o detalhe, ele chama estes de santos. E ele conclama os tessalonicenses para confirmarem esta santidade. Esse desejo pelo progresso dos tessalonicenses tem sido a tônica em quase toda a carta. Sobre a maneira de viver e agradar a Deus, o apóstolo Paulo finaliza o versículo 1 do capítulo 4 dizendo: continueis progredindo cada vez mais. E a razão é apresentada no versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. E ele completa este raciocínio do capítulo 4 no versículo 7, quando ele diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Tudo isto é dito pelo apóstolo Paulo com o propósito de que eles sejam apresentados diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Assim também para todos nós aqui hoje. Deus nos chama para que sejamos apresentados diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Assim como aquele jovem lá de Provérbios, ele foi chamado também para isto. Aqui no capítulo 5, o que fizemos a leitura, essa tônica ela não muda. Esta ênfase que é dada na santificação não muda. Continua nos versos finais, no último capítulo da carta. Apesar do apóstolo Paulo estar a tratar sobre os tempos e as épocas da iminente volta do Senhor Jesus Cristo neste capítulo, o seu foco é a vigilância e a sobriedade, que são descritas por ele como sendo um viver em união com Cristo. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Verso 10 do capítulo 5. Portanto, uma vida de santidade é uma vida em união com Jesus Cristo. Não há como termos união com Jesus, comunhão com Deus, se não for por meio de uma vida de santidade. Esta a tônica, é esta a ênfase dada pelo apóstolo Paulo. Por essa razão,
o apóstolo Paulo irá fazer uma última aplicação prática a respeito de como eles deveriam se portar entre eles e diante das adversidades, quer internas, quer externas. Quando o apóstolo Paulo, a partir do verso 12, trata de várias questões, do capítulo 5 até o capítulo 15, ele vai falar das nossas relações mútuas, do nosso comportamento. E conforme vimos, creio que há 2 domingos, verso de 12 a 15, ele vai tratar cada um dos versos da seguinte forma. Observe o verso 12 e o 13 do capítulo 5. Ele fala a respeito de como os irmãos, de uma forma geral, ou seja, os membros da igreja, devem se portar com relação à liderança, os que presidem, ou seja, os presbíteros, os pastores da igreja. Essa relação deve ser uma relação de respeito, eles devem acatar os que governam, os que lideram com amor, em máxima consideração, por causa de quê? Do trabalho que estes irmãos, estes presbíteros, estes pastores realizam. Verso 12 e 13. Isto é, em termos práticos, viver uma vida de santidade. Acatar, considerar aqueles que trabalham em prol da edificação da igreja. No verso 14, já não mais é o tratamento da membresia para com a liderança, mas é como os membros entre si, inclusive com a liderança, que faz parte também da membresia, devem se tratar uns com os outros, uns aos outros. Então, todos os irmãos, no verso 14, nos é ensinado, e nós já vimos isso, devem ter responsabilidades de admoestar, consolar, amparar e de serem pacientes uns com os outros. Esta tarefa não é só da liderança, é também uma responsabilidade da igreja, de todo e de cada irmão, homens e mulheres, a maneira de tratar uns com os outros, havendo necessidade, admoestar o irmão, não depender da liderança, consolar o irmão, não depender da liderança, amparar e serem pacientes uns para com os outros. E no verso 15 desta sessão, eles deveriam ter cuidado para não tratarem uns aos outros, devolvendo com a mesma moeda, porventura, um tratamento errado. Eles não deveriam tratar ou lidar com o mal do outro, dando em troca o mesmo mal. Eles deveriam também ter a responsabilidade de tratar bem os irmãos, não se vingarem, e também com os de fora, para que tenhamos um bom testemunho para com os de fora. No verso 16 ao 18, nós temos uma outra seção que fala a respeito das responsabilidades pessoais e internas, diante das circunstâncias e adversidades. Portanto, verso 12 a 15, como lidar uns com os outros, e o verso 16 a 18, internamente, nossas responsabilidades particulares, pessoais, internas e diante de circunstâncias adversas. Então, no verso 16, ele fala do regozijo interior que deveria fazer parte da vida diária dos cristãos. Mesmo em meio às adversidades, esse regozijo, essa alegria, deve ser algo permanente. Regozijai-vos sempre, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à dificuldade, pois isso é produzido
pelo Espírito Santo em nossos corações. Não é a alegria que o mundo dá, é a alegria que Deus coloca no nosso coração. Mesmo que venhamos a chorar, mesmo que venhamos a ter dores e sentimentos não tão bons, os maus sentimentos, em virtude de uma dor, o regozijo deve fazer parte da vida daqueles irmãos e da nossa também. Esse regozijo, já que é produzido pelo Espírito Santo, deveria levá-los a uma vida de constante oração. Não é orar ininterruptamente, mas é orar sempre diante das circunstâncias e diante das necessidades, diante das adversidades, nas ocasiões próprias. A oração, portanto, também deveria fazer parte de uma vida de santidade. E por último, verso 18, a oração deveria levar o quê? A gratidão. Então observe que uma coisa tem relação com a outra. Uma coisa produz a outra, que produz a outra, e assim nós crescemos na graça e no conhecimento do Salvador, mesmo em meio à adversidade. E por último, daquilo que nós vimos, verso 19 a 22, a respeito das responsabilidades pessoais e internas diante da palavra anunciada. É um outro bloco, é uma outra seção. Verso 19, eles não deveriam anular ou desprezar a obra do Espírito Santo na vida, inclusive as advertências por meio das exortações e admoestações, quer seja do pastor, quer seja de um membro para com o outro. Conforme nós vimos, como é uma responsabilidade mútua, nós não devemos apagar o Espírito Santo de Deus neste sentido. Devemos acatar as admoestações, as advertências, o consolo, etc, etc, etc. Verso 20, eles não deveriam desprezar a exposição da palavra de Deus, o que ele chama de as profecias. As profecias se refere à exposição da palavra de Deus, quer de forma sobrenatural, como era comum ocorrer entre eles naquela época, como é a exposição fiel das Escrituras. Nós devemos, então, acatar e não desprezá-la. Eles não deveriam também dar crédito a tudo, por outro lado, conforme podemos perceber no verso 21. Portanto, no verso 20, não devemos desprezar a pregação da palavra, a exposição da palavra, mas também devemos ser criteriosos. Verso 21, eles não deveriam dar crédito a tudo sem discernimento espiritual. Nós não somos teólogos, é verdade, mas há determinados ensinos que comprometem o nosso relacionamento com Deus. Não são divergências de questões de só menos importância, mas aquilo que ouvimos que compromete a nossa santidade e a nossa relação com Deus, isso nós não devemos acatar. E também, por outro lado, há um padrão de fé que nós, como somos uma igreja reformada, nós já temos um padrão estabelecido nos nossos símbolos de fé. Portanto, devemos recorrer a ele para julgar as profecias, para saber com discernimento o que é certo e o que é errado. Daí a importância de conhecermos as nossas doutrinas como igreja. Nós não somos um grupo de indivíduos, nós somos uma igreja, nós somos um povo, nós temos um padrão de fé estabelecido. Então, é necessário recorrer a esse padrão e, quando for o caso, recorrer à instrução dos profetas ou dos pregadores da palavra da nossa liderança. E por último, verso 22, os tessalonicenses deveriam se afastar de toda forma de mal. Agora observe, não somente o ensino é uma forma de mal, mas também as más companhias. Nós já vimos lá em 1 Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós devemos correr das más companhias, porque
nós somos facilmente influenciados pelo mal. Devemos ser criteriosos com relação às nossas amizades. Não é que não devamos ter relação de amizade, de conversa, de diálogo com as pessoas. Devemos ter. Mas devemos ter cuidado com o tipo de relação que nós temos com os de fora, em especial, e não só, com os da igreja. Nós vimos lá em Provérbio uma mulher religiosa, batizada, que ceava, trazendo para os nossos dias, obviamente, com os irmãos, e saía do culto, e o que é que ela ia fazer? Infelizmente, nós temos também pessoas assim na igreja, e devemos ter muito cuidado com as más companhias, assim como o falso ensino. Agora, nós estamos prontos para observar o que nos é dito do verso 23 ao verso 28. O que nos é ensinado do verso 23 ao verso 28, em especial verso 23 e 24 do capítulo 5, é a inteira santificação. Paulo, aqui nesses versos 23 e 24, ele está arrematando. Ele pega todo o seu ensino, o qual nós fizemos referência de alguns versos até o presente momento, e ele sintetiza aqui nos versos 23 e 24 e continua dando instruções práticas do proceder cristão. É um arremate. O que ele fala aqui é sobre uma santificação completa, plena, inteira, corpo e alma, de nossa parte. Não há no cristianismo, irmãos, uma característica mais enfatizada pelos apóstolos em suas cartas do que a santidade de vida, a ponto do autor da carta aos Hebreus negar de forma contundente a possibilidade de alguém ver Deus senão por meio da santidade. Isso nos é dito no verso 14 da carta aos Hebreus, do capítulo 12, verso 14, quando ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor da carta aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá Deus. Impossível. É membro de uma igreja, foi batizado, participa da ceia do Senhor, participa das atividades da igreja, é uma liderança na igreja, fez a profissão de fé, mas ninguém, pode ser quem for, verá o Senhor sem santificação. É isso que nos ensina a palavra de Deus. E o nosso catecismo, irmãos, na pergunta 75, chegaremos lá se Deus quiser, nos ensina que a santificação é uma realização, observem, da graça de Deus nos eleitos, por meio da qual os eleitos são renovados em toda a sua humanidade à imagem de Deus. Então a santificação é uma renovação diária que Deus faz em nós, de maneira a que cada vez mais sejamos semelhantes a Deus, sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E no catecismo diz, renovados em toda a sua humanidade. É por isso que nós dizemos que nós somos uma nova humanidade em Cristo. Não mais uma humanidade que nasceu através de um parto, como todos nascemos, mas uma nova humanidade em Cristo, a partir do momento que nós somos regenerados, ouvimos a mensagem, o Evangelho entra no nosso coração, ou o contrário é verdadeiro também, ouvimos o Evangelho e a mensagem permanece em nosso coração, nós somos renovados em toda a humanidade. É isso que o Espírito Santo faz. Observe a ênfase dada a
toda a humanidade na resposta do catecismo. Agora, irmãos, observe a ênfase dada pelo apóstolo a este assunto nesta mesma carta. Nós já vimos, vamos repetir, verso 12 e 13 do capítulo 3, repetindo: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Agora observe, a fim, com o propósito de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E no capítulo 4, novamente, verso 3 e 4, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E mais, versos 7 e 8 do capítulo 4, porquanto Deus não lhes chamou para a impureza, e sim para a santificação dessa arte. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Observe, nos é dado o Espírito Santo. Se nos é dado o Espírito Santo, nós devemos também ser santos, transformados a cada dia. Podemos assim afirmar com segurança, e preste atenção, que a salvação prometida no Evangelho, ou nas Boas Novas, é a salvação do pecado para a santidade. Em outras palavras, o cristianismo é uma revolução moral da mais completa e radical natureza humana. Santificação, portanto, é a palavra bíblica para essa revolução moral, e nela é colocada a essência da salvação. A essência da salvação está nesta revolução que nos é feita. Portanto, observemos o verso 23 mais uma vez, do capítulo 5, quando ele diz, verso 23 e 24, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, e o que mais? E irrepreensíveis, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E verso 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Chama para quê? Para a santidade. O mesmo Deus da paz, diz o apóstolo Paulo. Quem é o Deus da paz? O Deus da paz é aquele Deus que nos reconciliou com Ele mesmo. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito daquilo que nós éramos antes de sermos regenerados? O que a Bíblia ensina a respeito daquilo que nós éramos antes de sermos regenerados é que nós éramos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós éramos inimigos de Deus. Os irmãos podem observar, por exemplo, em Colossenses 1, 21, o que nos é dito, 21 e 22, quando o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, verso 21 e 22, o seguinte: e a vós outros, também que outrora eres o quê? Estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo diz que as nossas obras outrora, antes de conhecermos a Deus, eram obras malignas.
e que nós, pelo entendimento, éramos o quê? Inimigos de Deus. Portanto, essa ideia de que todos nós somos filhos de Deus, em parte, é um equívoco, um grande equívoco. Porque é verdade, no sentido da criação, todos nós somos irmãos, pois fomos concebidos lá no Jardim do Éden, por Adão e Eva. Nós somos uma única humanidade. Mas a Bíblia nos ensina que filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas do Espírito. Ele vos deu vida, diz o apóstolo Paulo em Efésios, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aqui, conforme Colossenses 1:21, nós éramos estranhos, inimigos no entendimento, pelas nossas obras malignas. Agora, verso 22, ainda em continuação de Colossenses 1. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. A reconciliação foi onde? No corpo da carne de Cristo. É nele. O novo homem, o segundo Adão, nós somos reconciliados com Deus em Cristo. Em Cristo, sim, nós podemos ser chamados filhos de Deus, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, observe que a exigência de santidade é plena, é completa. Não é uma santidade parcial, é plena. O mesmo Deus da paz, ou seja, o Deus que nos reconciliou com Cristo, com Deus, e entre nós mesmos, porque nós éramos também inimigos, conforme já vimos. Essa reconciliação é feita pelo Deus da paz, é o Deus que justifica. Esse Deus que justifica, esse Deus da paz é o mesmo Deus que também opera não somente a paz, a reconciliação, mas é o Deus que santifica. Este ensino do apóstolo Paulo, o mesmo Deus da paz que vos reconciliou entre vós mesmos e com Ele nos reconciliou porque nós éramos inimigos. Fomos reconciliados com Deus no corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Deus que operou desta forma vos santifique em tudo. Em outras palavras, que vos faça perfeitos, completos em todos os aspectos. É isso que significa a palavra aqui, tudo. É completo, pleno. O mesmo Deus da paz vos santifique plenamente, inteiramente, completamente. Essa expressão usada pelo apóstolo Paulo, que não é propriamente uma oração, embora certamente ele orava por isto, mas é uma expressão de um desejo com a solenidade de uma oração pelos Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E agora o apóstolo Paulo vai descrever aquilo que na interpretação deste texto provavelmente significa o tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis. Mais uma vez, que nós, nova humanidade, todos nós e tudo em nós, corpo e alma e espírito, sejam conservados, guardados por quem? Por Deus. Íntegros, completos e irrepreensíveis. Quando? Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, até lá, nós devemos ser o quê? Perseverantes em santidade. Os irmãos sabem, nós já tratamos disso, há um sentido no qual a santidade
é posicional. A partir do momento que nós nos convertemos, nós já somos considerados santos. Mas existe um outro sentido da palavra santificação, que é um sentido progressivo. Embora sejamos santos em Cristo, tenhamos esta posição já aqui e agora, plena e completa. Entretanto, há um sentido no qual a santificação é um processo. Até quando? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Este é o desejo do apóstolo Paulo, esta expressão que ele utiliza com relação à santidade de vida. Aquele mesmo Deus da paz que nos reconciliou com Ele mesmo e uns com os outros, vos santifique em tudo. Há nesse texto, e eu vou rapidamente abordar, uma questão que é tratada quando o apóstolo Paulo fala a respeito de espírito, alma e corpo. E há uma discussão sobre estas três palavras aqui. Não é uma coisa de uma importância muito profunda, muito grande. Mas para o esclarecimento dos irmãos, há aqueles que entendem que o ser humano, o homem, ele é constituído de três partes. E pegam justamente este texto para falar sobre isso. Espírito, alma e corpo, como coisas distintas e diferentes. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina de forma abundante e clara que os seres humanos são constituídos de corpo e espírito. E às vezes a palavra espírito é traduzida como alma, ou alma como espírito, é a mesma coisa. Portanto, a maioria dos estudiosos, à luz do ensino da palavra de Deus, falam claramente que o apóstolo Paulo aqui não está a tratar a respeito da constituição das partes do ser humano. Não é esse o seu propósito. O seu propósito é falar do todo. E aí ele utiliza essas três expressões, essas três palavras. A maioria de nós, com certeza, não somos, então, tricotomistas. Não entendemos que nós somos constituídos por três partes. É isso que significa tricotomista, três partes. Não, nós entendemos que nós somos formados por Deus de duas partes, essencialmente. O corpo e o espírito. Nós somos de dois cotomistas, de partes, duas partes. Há uma mudança de textos com referência a isso. Rapidamente eu vou lidar com estas passagens com os irmãos, para que os irmãos possam perceber que quando o apóstolo ou a escritura quer tratar sobre a constituição do homem, fala apenas de duas partes, não fala de três. Esse verso não tem esse propósito. É apenas um argumento para se falar do todo. Por exemplo, quando, lá em Eclesiastes 12, a palavra de Deus fala a respeito de lembrar-nos do Criador, especialmente para os jovens. Lembra-te do teu Criador dos dias da tua mocidade, antes que... Aí nós pulamos para o verso de número 7, ele diz: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele fala, portanto, de espírito e do pó, do corpo, do elemento físico do ser humano. O pó volte à terra, o corpo decomposto volte à terra, e o espírito volte a Deus. Esse sim é um texto claro que fala a respeito da constituição humana, corpo e alma. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. É outro texto que claramente fala da dicotomia das partes constituídas do ser humano. E assim há uma outra série de passagens, Romanos 8, 10,
1 Coríntios 5:5, 1 Coríntios 7:34, 2 Coríntios 7:1, Efésios 2:3, Colossenses 2:5, Hebreus 12:9, Hebreus 12:23, Tiago 2:26. Basta citar mais este. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago fala, então, de corpo e espírito, como partes constituintes. Agora, há aqueles que ainda insistem, com base unicamente nesta passagem de Tessalonicenses, que nós somos constituídos de 3 partes. Não vamos brigar por isso. Isso não vai fazer a mínima diferença. O ponto é que o apóstolo Paulo quer ressaltar a ideia de que nós temos que inteiramente, como aquilo que Jesus nos ensina, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E ele fala de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a vida. Esqueci agora o restante da passagem, mas o Senhor Jesus Cristo fala a respeito do todo. Isso é o que importa aqui também. O que o apóstolo Paulo nos ensina é a respeito do todo, para ser conservado íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, já que ele falou do corpo e do espírito, ou seja, do coração. Agora, no verso 24, é um alívio para todos nós. Porque embora essa santidade exigida seja plena, seja completa, seja íntegra, seja irrepreensível, nós não dependemos de nós mesmos. Nós dependemos de Deus. É Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Por isso ele diz no verso 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então essa exigência de uma santidade plena, perfeita e absoluta é uma obra divina. Aquele que é fiel, aquele que promete e cumpre. Deus não é fiel aos nossos desejos. Os evangélicos usam muito, Deus é fiel, porque Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo, Deus é fiel. É inapropriado usar essa expressão. Deus é fiel àquilo que Ele promete. Então, se Deus chama, e se é da vontade de Deus que sejamos santos, Ele é fiel em fazer de nós um povo santo, porque Ele é fiel em cumprir o seu propósito. Ele nos chamou para a santidade. Então, como Ele é fiel, Ele nos chamou para isso de forma eficaz, nos vocacionou, nos chamou, Ele o fará. Fará o quê? De nós um povo íntegro, um povo irrepreensível, um povo que é conservado íntegro na presença do Senhor. E quando? Na sua vinda. Porque nunca seremos perfeitos aqui neste mundo. Pelo contrário, sempre tropeçaremos, mas devemos nos levantar e prosseguir, porque Deus prometeu fazer isto conosco. Muito bem, irmãos, dito isto, exposto estes 2 versos, continuemos com o verso 25. Irmãos, orai por nós. Paulo aqui, ele se integra juntamente com Silas e Timóteo, por isso que está no plural, irmãos, orai por nós, eu, tu, ele, nós, portanto, aqui, é Paulo, Silas e Timóteo, que tinham pregado o evangelho àqueles irmãos. Paulo pede oração. Por quê? Com que propósito? Paulo quer demonstrar aqui que não é diferente deles. Paulo não é um super-homem, não é um super-apóstolo. Paulo carecia das orações dos irmãos. E observe, se Paulo julga que aqueles de Tessalônica eram seus irmãos, Paulo, por outro lado, era irmão deles. Silas era irmão deles. Timóteo era irmão deles. Não há diferença. Paulo aqui se coloca no mesmo patamar, no mesmo nível. Ele é irmão tanto quanto, embora apóstolo, embora tenha tido uma conversão sobrenatural, espetacular, Paulo é irmão igual a qualquer um. Paulo carece da oração daqueles irmãos.
Paulo coloca sobre eles a responsabilidade de orar por ele e por seus companheiros evangelistas. Por quê? Porque todos nós, irmãos, somos absolutamente iguais. Não tem ninguém aqui, nem em qualquer outro lugar deste planeta, melhor do que o outro. Eu necessito de oração, você necessita de oração, aquele necessita de oração. Todos nós dependemos da oração dos outros. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus e dos outros. É isso que Paulo nos ensina. Por isso que imediatamente ele diz: irmãos, orai por nós. Nós não estamos nos colocando como atingindo um padrão de santidade, o qual vos exortamos. Orem por nós também nesse sentido, irmãos. E por último, saudai todos os irmãos com beijo santo. Ósculo é beijo, todos nós sabemos disso. O apóstolo Pedro vai falar com um ósculo de amor. E Paulo vai repetir essa expressão, ósculo santo, no final da carta aos Coríntios, por exemplo, aos Romanos, e assim sucessivamente. Paulo não está aqui estabelecendo um sacramento, o sacramento do beijo. Era comum na sua cultura que os homens beijassem e cumprimentassem os outros homens com um beijo, assim como as mulheres cumprimentavam as outras mulheres com um beijo. Paulo diz que coloquem em evidência esse amor de uns para com os outros, com um sinal de comunhão, com um sinal de fraternidade, que no caso é um beijo. Entre nós, no caso dos meus filhos, eu dou um beijo. No caso da minha irmã, eu dou um beijo, mas porque são meus filhos, meus netos, minha esposa, e a gente às vezes se cumprimenta com um beijo, né? Mas o ponto não é este. Pode ser um abraço, um sorriso, um aperto de mão. O importante é que este cumprimento seja sincero, verdadeiro, não como um beijo daquela prostituta, lembram? Que tinha segundo intenções. Não como um beijo de Judas Iscariotes, lembram? Um beijo de traição. Paulo fala de um beijo santo, sincero, honesto, verdadeiro, não falso. Então, é da vontade de Deus que tenhamos comunhão uns com os outros e que simbolizemos esta comunhão nos cumprimentando de forma santa, sincera, honesta, sem hipocrisia. Que um amor seja demonstrado, evidenciado de formas concretas. Alguns são mais tímidos, outros menos, não é uma obrigação, mas que haja um amor sincero e verdadeiro e que esse seja um exercício. Então, tratado dessa comunhão fraterna entre nós, ele agora vai como que colocar os Tessalonicenses diante de um juramento na presença de Deus. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Agora eu pergunto, e se Joãozinho não estivesse lá na igreja quando essa carta chegasse? Joãozinho não iria ouvi-la, pelo menos na ocasião, porque Joãozinho poderia estar doente. Maria poderia ter tido alguma dificuldade, o carro quebrou. Manuel foi socorrer alguém e não estava presente. Isso tudo é possível. Mas o que se espera dentro da normalidade era que a igreja estivesse reunida, que a igreja recebesse a carta de Paulo, Silas e Timóteo e que esta carta fosse lida perante todos. O que podemos deduzir que era a prática comum da igreja se congregar, se reunir, pelo menos para ouvir a palavra de Deus. Os irmãos lembram que na sinagoga, e aqui há uma série de versículos que falam sobre isso, era comum se ler a lei e os profetas. Lembra de Jesus, que abriu lá em Isaías e fez a leitura? Foi entregue para ele o rolo. Aquilo era o culto da sinagoga. Não era só ensino, mas era a leitura da palavra. Por que que nos nossos cultos tanto lemos a Bíblia? Abra no texto tal, no texto qual. Porque era a prática de Jesus Cristo, era a prática apostólica, era a prática
autorizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele próprio fazia isso. Então, por essa razão, nós costumamos ler a palavra de Deus e explicá-la pelo ensino bíblico, não é por um mero costume reformado, presbiteriano, é porque a Bíblia nos ensina que isto é um elemento de culto, isto é ordenado. Paulo coloca eles diante de um juramento diante de Deus, para que esta epístola fosse lida a todos, todos ouvissem a palavra de Deus. Portanto, Paulo coloca esta carta no mesmo pé de igualdade dos profetas do Antigo Testamento, dos livros proféticos, do Pentateuco, dos Salmos. Está no mesmo nível. É uma carta inspirada por Deus, não menos inspirada, igual, é Bíblia igual. Paulo então exorta, conjura os irmãos a que esta carta seja lida a todos. E por último, a bênção apostólica, um outro elemento de culto. Por que é que nós costumamos, ao final, impetrar a bênção? No caso, aqueles que são ordenados, eu apenas leio para mantermos esta prática. Mas a impetração da bênção por parte do pastor ou de um presbítero autorizado para tal é parte também constituinte da adoração, porque nela se encerra, se finaliza com o quê? Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja convosco, é o desejo de Paulo, porque Paulo sabe que somente a graça de Deus poderá conceder àqueles irmãos todo o ensino desta carta. Somente a graça de Deus. Não é por mérito, não é por obra, não é por uma capacidade maior ou menor. É única e exclusivamente graça de Deus. O que é graça de Deus? É um favor que é dado por Deus sem que haja qualquer mérito em nós. Eu recebi uma graça. As pessoas costumam dizer isso, né? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, então não é graça, é salário. Graça é dada a alguém que não tem qualquer mérito. E aí a graça é concedida, sem que haja mérito. O mérito seria o quê? A condenação, a repreensão. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos alcança com graça. Paulo então encerra para que eles, na leitura da carta, encerrasse esta leitura com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E observe, ele diz, nosso Senhor. Eu sou servo tanto quanto vocês. Ele é Senhor, nós somos servos. Eu também, Paulo, Silas também, Timóteo também, nós somos servos. Assim, irmãos, encerramos a exposição desta carta, aprendendo que a essência de tudo aquilo que Paulo ensina aqui nesta carta e nas demais é que nós vivemos uma vida de santidade. Porque Deus não nos chamou para nos entregar um bilhete para irmos para o céu. Deus nos chamou para a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus, quando nos chama, Ele nos transforma. No momento em que somos chamados e regenerados, e a partir daí crescemos em graça e conhecimento. Alguns mais, outros menos. Por isso que Paulo pede também o quê? Paciência de uns para com os outros. Longanimidade. Nem todos crescem no mesmo nível, igualmente na mesma velocidade. Nós somos muito diferentes, irmãos, muito diferentes. E temos então que lidar com o outro com paciência, com misericórdia. Então que Deus faça isso em nós, não só nos dando a regeneração, a justificação, a paz, a adoção, mas também que Ele nos conceda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.